chamar agora o secretário de Desenvolvimento de Maricá, Igor Sardinha, com quem eu compartilho a tela a partir de agora, primeiro dando boa noite. Igor Sardinha, prazer estar com você aqui nessa live de hoje. Eu que agradeço a grande oportunidade, Roberto, de estar aproveitando aí de toda a sua audiência, da grande quantidade de pessoas que te acompanham, para a gente estar conversando um pouco sobre tudo que a gente vem buscando fazer, sobre esse momento de muita preocupação que todos nós estamos vivendo. Eu agradeço muito aí a oportunidade e o convite. Ô, Igor, eu queria saber primeiro aqui, gostaria que você explicasse o que é Mumbuca, porque Maricá, a cidade onde você é secretário de Desenvolvimento, ela está entregando lá algo correspondente a 300 mumbucas por 3 meses. Gostaria que você explicasse o que é isso. É o seguinte, Roberto, aqui na cidade de Maricá, a gente tem uma moeda social, uma moeda própria da cidade, que o nome da moeda é moeda Mumbuca. Mumbuca é um rio que corta aqui a cidade, que deu nome aí a essa moeda. Uma Mumbuca equivale a R$1, tem a paridade com R$1. E é uma moeda que ela circula somente, obviamente, dentro do município. Então, você tem aqui um número gigante de estabelecimentos da cidade que se cadastraram e se habilitaram a receber em Mumbuca. Hoje, por incrível que pareça, Roberto, existem mais estabelecimentos na cidade que aceitam Mumbuca do que as redes normais de Mastercard, Visa e etc. Então, assim, é algo consolidado dentro do município. E essa moeda, ela tem, entre as várias formas que a gente utiliza aqui a moeda, a principal delas é o seguinte: nós temos aqui um programa que é hoje já batizado do Renda Básica de Cidadania, o Mumbuca Social, conhecido por alguns, que é que nós pagamos as famílias mais vulneráveis, nós pagamos mensalmente 130 mumbucas por mês a essas famílias. Então, isso para antes da pandemia, a gente já tinha essa ação aqui. 130 mumbucas para algo em torno de 42 mil pessoas aqui na cidade de Maricá recebendo. Nesse período de pandemia, nós fizemos um aumento temporário até onde durar essa crise. Nós aumentamos para 300 mumbucas por 3 meses, podendo prorrogar por mais 3 meses, já para que a gente dê a essas famílias um pouco mais de conforto, de segurança nessa travessia tão danosa. Então, hoje a gente tem essa moeda e aí a moeda circula aqui. Ele só pode gastar na cidade, ele gasta no comerciante local, enfim, isso fortalece a economia local, isso irriga a economia local. Porque Maricá, ela sempre carregou ao longo da sua história uma característica que é a seguinte: morava em Maricá, trabalho em Niterói, Rio de Janeiro. As pessoas acabaram se acostumando ao longo da história, por causa dessa situação, a já virem do trabalho com suas compras feitas, com as suas sacolinhas, o dinheiro, a pessoa morava aqui e o dinheiro nunca circulava aqui. Então, para além das mudanças econômicas, geradoras de oportunidade, de emprego na cidade, que a gente começa a gerar, essa moeda também ela tem uma questão de mudança cultural, porque com dinheiro na mão, só podendo gastar aqui, isso começa mês a mês, essa gama de recursos circulando aqui, gerando emprego e renda na cidade. Dinheiro circula dentro da cidade. Agora, só para entender, essa moeda é um cartão? É um cartão magnético? A pessoa ela pode utilizar de 2 formas. Ela pode ter o cartão, como ela também pode fazer a transação pelo aplicativo, que tem um aplicativo no telefone celular que ela com facilidade ela consegue, junto ao comerciante, chegar e fazer a transação na hora. Para aqueles que não têm um telefone que permite um aplicativo, etc., ele pode se dirigir ao Banco Mumbuca e ter um cartão que aí passa naquele modelo tradicional, o cartão na maquininha e faz a operação. Ô, Igor, a cidade de Maricá é uma das cidades hoje que
ao lado de Niterói, são as duas cidades hoje que mais estão recebendo royalties do petróleo, e são duas cidades que, visivelmente, elas estão investindo muito em infraestrutura, investindo muito nos seus programas sociais. E o que me chamou a atenção em Maricá agora foi a quantidade de dinheiro que a cidade está investindo nesse programa de mitigação na área econômica e também na área social. 80 milhões. São 80 milhões nesse período de pandemia. Eu queria saber como é que está se dando essa mitigação, além dessa distribuição de mumbucas. Por exemplo, o comércio, os trabalhadores da economia informal, os microempreendedores individuais. Como é que eles estão se beneficiando disso? Roberto, assim, o prefeito Fabiano, ele tão logo começou... É o Fabiano Horta, não é o prefeito? Fabiano Horta. O prefeito tão logo começou esse momento tão difícil que a gente está vivendo, o prefeito ele montou 2 gabinetes de crise que caminhando lado a lado, mas com seus objetivos diferenciados ali. Um, obviamente, é o da saúde, onde aqui foi privilegiada a política do isolamento social, as medidas de fechamento do comércio para que todos fiquem em suas casas, a organização de todo o sistema de saúde, o reforço com alguns outros espécies de hospitais e centros de triagem provisórios montados, enfim, toda a estratégia da saúde. E teve também, junto disso, o gabinete econômico, que aí nós, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com um papel de liderar e construir esse processo. Por que isso? Porque o prefeito ele tem um entendimento que a gente compartilha que, nesse momento, não há nada mais importante para que a gente salve vidas, para que a gente evite o colapso do sistema de saúde, do que o isolamento. Não temos como abrir mão do isolamento no sentido de a gente salvar inúmeras vidas. Agora, sabedor de que manter um isolamento, tranquilizar a pessoa minimamente para que ela consiga fazer esse isolamento, que ela fique em casa, que respostas econômicas têm que ser dadas. Econômicas, sociais, para que a pessoa consiga, porque senão como que você vai ficar em casa não dando a ela a mínima condição dela sobreviver, dela ter o seu dinheiro e etc. Então, as duas coisas caminharam em paralelo. E aí surgiram essa gama de ações onde nós tentamos aqui identificar cada setor da sociedade que precisaria de socorro nesse momento tão difícil. Então, assim, primeiro teve essa medida que a gente já conversou, aumentamos imediatamente o valor pago em Mumbuca para essas parcelas mais vulneráveis. E, além disso, já que as escolas estão fechadas, e aí para essas famílias a merenda escolar é algo tão importante, uma refeição importante para essas crianças, escola fechada, não tem acesso à merenda, criança o dia inteiro dentro de casa, então a família aumenta o seu gasto com alimento. A prefeitura aqui disponibilizou uma cesta básica por aluno da rede, e que isso já está teve uma primeira entrega que nós organizamos de forma para evitar aglomeração, a gente colocamos vários postos com horário pré-combinado, mas agora estamos nos organizando para entregar isso diretamente nas casas das pessoas no próximo mês, mas eles têm acesso também a essa cesta básica. Nós antecipamos, Roberto, o abono natalino pago em Mumbuca também para dar um reforço para essas pessoas também mais pobres. Então, o abono natalino, que obviamente é pago no final do ano, nós antecipamos e eles também receberam já no mês passado mais 130 mumbucas como reforço para eles nesse momento. E aí, nós temos hoje uma economia no nosso país que ela é formada pela quase a maioria esmagadora hoje na informalidade. Nós temos aí muitas pessoas sobrevivendo, vivendo, tentando ganhar vida, trabalhando como informal. Então, nós criamos aqui uma forma, o Programa de Amparo ao Trabalhador, que ele tenta chegar no MEI, no informal, no autônomo, no profissional liberal, em toda essa gama de pessoas que
muitos deles fora de qualquer rede de proteção social existente, e que, diante dessa pandemia, do isolamento, ele não consegue trabalhar. É aquele camarada que vende o cachorro-quente na praça, é aquele que vende o doce na rua, é aquela diarista, é aquela cabeleireira, aquela manicure que vai de casa em casa fazer unha, enfim, é esse grande número aí de pessoas que vivem dessa forma e que não tem como agora conseguir oferir renda. Abrimos um cadastro onde eles entram, já até entraram na internet, já ultrapassaram essa fase, colocaram ali suas identificações, documentos, aceitamos que eles colocassem no sistema qualquer meio de prova que demonstrasse a sua atividade econômica e estamos agora fazendo toda a análise documental. Nós pagaremos, estamos fazendo já um primeiro pagamento do primeiro lote essa semana. Pagaremos um salário mínimo para cada uma dessas pessoas por 3 meses, prorrogáveis por mais 3. Então assim, acredito eu que essa ação é uma das mais inovadoras e robustas dentro de tudo que eu estou podendo acompanhar aí dentro do Estado e até do Brasil, porque a gente vence um desafio de chegar a pessoas invisíveis dentro do sistema, porque o informal hoje você tem uma dificuldade muito grande de chegar até ele, porque ele não está em lugar nenhum, de cadastro, de programa, de nada, e nós rapidamente conseguimos catalogá-los, incluí-los no sistema, e agora a gente fazendo um processo de pagamento para um número importante de pessoas que não saberiam como oferir renda nesse momento. Para aquele que é o comerciante, o empresário da cidade, nós estamos ofertando crédito para ele. Finalizamos um processo licitatório, onde o vencedora do processo licitatório foi a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, a AGRIO. Ela será a operadora desse crédito na cidade e nós iremos ofertar crédito para esse setor produtivo da cidade. Até R$15 mil a juros zero, com carência de 1 ano para começar a fazer o pagamento das parcelas. E até R$30 mil com juros ínfimos, que não chega a 1% ao mês e com carência ainda maior, que vai ultrapassar 1 ano de carência. Então, assim, tudo isso para que a gente consiga gerar oportunidades para o setor produtivo, passar isso aí. A gente está mandando ele ficar de porta fechada. Como que ele vai conseguir também oferir renda, manter emprego? Então, a gente está gerando crédito aqui no município, com recursos próprios nossos, para esse setor da economia. E a última medida, nós suspendemos totalmente o pagamento de tributos municipais. Então, a pessoa não precisa agora se preocupar em pagar ISS, em pagar IPTU. A gente está suspendendo essa cobrança. Então, essas medidas foram até agora as medidas anunciadas e a gente continua sempre ligados e antenados em tudo que vem acontecendo, no intuito da gente construir algumas outras ações se elas forem necessárias. Você está me colocando aqui o seguinte, que essa medida ela inclui desoneração do setor produtivo, setor comercial, linha de crédito para o cara sobreviver, com facilidade de pagamento, com juros baixíssimos. Você está me narrando aí assim, algo que me chama a atenção, que é o seguinte, e dinheiro para circular na economia local. Então, a economia ela vai ter sobrevida nesse período. Exatamente. Nós temos, Igor, algumas medidas similares, adotando, assim, com suas especificidades, em várias cidades. Por exemplo, eu vou à sua cidade natal, Macaé, porque embora você seja secretário de desenvolvimento em Maricá, você, na verdade, é ex-vereador em Macaé, atua em Macaé, tem toda radicado em Macaé, família radicada em Macaé. A cidade, ela aprovou, a Câmara de Vereadores aprovou um auxílio de R$800 para os comerciários, também durante esse período de pandemia, por 3 meses. E isso vai ser repassado direto aos comerciários. Como vai se dar o repasse desse dinheiro, por exemplo, em Maricá? Como é que é isso? Aqui a gente fez o seguinte, Roberto, aqui nós pegamos, a gente tentou, esse programa que a gente está pagando um salário mínimo por mês,
nós focamos no profissional, nesse cara que é o MEI, nós aceitamos o MEI, nós aceitamos o cara também que nem MEI mas o cara trabalha, como eu disse aqui, vamos supor, aquela manicure que não é registrada como nada, ela não tem MEI, ela não tem carteira assinada em lugar nenhum, ela só faz unha e vai ali ganhando seu dinheirinho, ela pode entrar no sistema, comprovar que faz unha, é o profissional liberal que não consegue trabalhar, é o Uber que não consegue rodar. Essa gama de pessoas, nós colocamos para dentro do programa de amparo ao trabalhador, pagando um salário mínimo por mês. Essa foi a nossa medida para essa grande massa de trabalhadores informais, autônomos e liberais. Para o setor, para o cara que já tem um emprego aqui em Maricá, nós estamos ofertando crédito para o empregador no sentido de dar fôlego a esse empregador e evitar o processo de demissão desse trabalhador, para que ele não sofra com o efeito cascata, quebradeira do comércio, que começa a ter que fechar e mandar o cara embora, e assim sucessivamente a gente entra numa recessão profunda. Então, assim, os mais pobres, os programas sociais através do Mumbuca fortalecido, a moeda circulando, promovendo, estamos aqui ajudando muito a crescer por demais aqui em Maricá o número de estabelecimentos trabalhando por delivery, e nós na Secretaria de Desenvolvimento, nós promovemos um cadastro que a gente divulga no site da Prefeitura de todos os serviços, em todos os bairros, de todo mundo que está trabalhando delivery. Então, toda a população pode chegar aqui e fazer uma pesquisa do cara que não entregava, mas agora está entregando, do serviço que antes não tinha, agora está fazendo. E essa moeda Mumbuca circulando e conseguindo pagar todo mundo. Então, a gente vai conseguindo fazer dessa forma que o emprego seja protegido, porque o comerciante está tendo esse gás que permita que ele não mande embora. Estamos injetando dinheiro na economia para que a pessoa continue consumindo e tentando fazer com que, então, com essas ações, a Prefeitura continue a fazer a roda da economia girar, apesar das restrições de isolamento. Então, é essa a estratégia que a gente vem adotando aqui. Maricá tem quantos habitantes hoje, Igor? Hoje Maricá ela é uma das cidades que mais cresce populacionalmente no estado do Rio de Janeiro, e as projeções é que Maricá tem algo em torno aí de 162 mil pessoas, mais ou menos. 162 mil pessoas já? A população? Isso. É impressionante, Roberto. Impressionante. Maricá vem crescendo populacionalmente de maneira muito rápida e aguda. Você tem a visão de duas cidades. Você tem a visão de Maricá e tem a visão também de Macaé, que tem toda uma vida também em Macaé. Num paralelo, traçando essas duas cidades, em termos, assim, digamos, estruturalmente, conversando, qual é o paralelo que você traçaria hoje entre Maricá e Macaé? Já que a população são próximas, Macaé é uma cidade que é muito mais complexa, Macaé tem uma população que é muito maior, é uma cidade muito mais impactada do que Maricá. Mas eu digo o seguinte, em termos de você estabelecer esse tipo de programas hoje, entre Macaé e Maricá, Macaé seria uma cidade muito complexa para se estabelecer programas semelhantes? Roberto, eu acredito assim, analisando para efeito de execução de programas e ações, é claro que cada um tem as suas facilidades de um lado, dificuldades de outro. Maricá convive, apesar dela ser uma cidade de 162 mil habitantes, ela convive com os municípios que são próximos a Maricá. Vou citar um deles, por exemplo, São Gonçalo, que é limítrofe, e tem mais de 1 milhão de habitantes, e que muitas das vezes esse 1 milhão de habitantes acaba tendo Maricá como uma nova referência por serviços. Então, assim, as coisas para Maricá são também grandiosas pelos desafios regionais que se avizinham. Não foi por outro motivo, inclusive, que junto de Niterói fizemos um aporte para São Gonçalo agora para
estruturar um hospital de campanha lá em São Gonçalo, porque a gente acaba absorvendo tudo isso também por aqui. Então, cada uma tem as suas dificuldades e facilidades. O fato todo, Roberto, que tem muito do que conceitual. Então, assim, nós aqui, até para antes da questão da pandemia, nós temos um olhar muito claro, enquanto governo municipal, da questão do trabalho social, da questão do desenvolvimento econômico com inclusão. Isso, para nós aqui, é algo muito caro, é carro-chefe, é o que nos move. Então, assim, para nós, quando vem uma crise dessa grandiosidade, nós conseguimos implementar medidas rápidas, porque, por exemplo, já tinha o programa Mumbuca de uma grandiosidade tremenda, e todo mundo já cadastrado, todo mundo já com conta no nosso banco Mumbuca no município. Então, você rapidamente tem as medidas, porque você tem um histórico. Quando você não carrega isso no seu dia a dia, você, às vezes, passa a ter uma dificuldade maior de implementação, porque as coisas estão acontecendo muito rápido. A pandemia vem de maneira galopante e a população nervosa e necessitada por medidas, cobrando dos governos medidas. E aí, quando você já tem uma estrutura de programa social, um governo que já trabalha e constrói essa questão do desenvolvimento econômico com inclusão, você consegue, com mais velocidade, implementar algumas medidas, entendeu? Então, assim, cada uma tem os seus paralelos, os seus desafios. Eu, por exemplo, em relação a Macaé, como é minha cidade natal, eu passo a semana toda, Roberto, em Maricá. Sexta-feira, volto para casa, minha esposa está lá, meus filhos estão lá, enfim. Então, eu fico nesse vai e vem aí na semana. Então, assim, minhas raízes estão em Macaé. Eu, inclusive, me dei ao luxo de, na última, tão logo o governo de Macaé anunciou a proposta aí dos 800, eu, com a minha experiência que eu estou aqui, eu dei uma sugestão de quem quer ver Macaé também superando o problema e acertando, porque agora é isso, todo mundo está junto. Eu dei minha contribuição lá, no sentido de eu acredito que com alguns ajustes, os empregos ali poderiam ser protegidos através de uma inserção dos comerciantes que não estão encontrando muito aonde se segurar, serem inseridos dentro das ações. Então, eu acho que a hora é essa de unir, eu acho que é de sugerir, de dar a mão, para que a gente ache soluções juntos. Então, como a gente tem uma experiência aqui do que a gente vem fazendo, e graças a Deus bem sucedida, eu acredito que é a hora de poder contribuir dessa forma, entendeu? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, porque tem comentário aqui, e é possível que algumas pessoas estão aqui. Vamos ver aqui que tem aqui o querido sacerdote Toninho Luiz Figueiredo, Toninho Mucongo. Temos hoje uma via de comunicação e esclarecimento, todos os assuntos, é só acessar a Violário. Obrigado, Toninho. Nós temos aqui também, que aqui é bem eclético, tem gente de tudo quanto é lugar, sabia? Tem gente aqui de Carapebus, olha, boa noite, Roberto, Ricardo Abreu, que é de Carapebus, e tem aqui também Brito Jorge, que é de Macaé, né? O Brito. Abraço, Igor. Nós temos aqui o Edson, enfermeiro. Forte abraço, meu amigo Igor Sardinha. Então, aqui a gente vai dando uma acompanhada com o pessoal, para dar a gente sair interagindo aqui. Igor, e essa situação hoje, que a gente comenta em relação à mitigação social e a medidas econômicas, ela está na ordem do dia, porque ao longo das últimas, ao longo de décadas aqui no Brasil, nós tivemos governos que eles privilegiaram muito a questão de poupar dinheiro para pagar juros de banco. Isso foi uma retórica, isso foi uma rotina nesse país. Mas na hora que cai o Boeing, na hora que o avião cai, que vem a desgraça, vem a tragédia, aí todo mundo se dá conta que tem que mandar aquelas medidas para o espaço e investir no social. Porque senão você vai ter um caos social, um caos econômico no país muito grande. Você falou o seguinte, que Maricá não encontrou muitas dificuldades, porque ela já tinha todo um lastro de investimento no social. Essa moeda, por exemplo, a Mumbuca, se eu não me engano, foi criada no governo do antecessor de Fabiano Horta, no Washington Quaquá.
Quaquá. Exato. E algumas cidades aqui no estado do Rio de Janeiro, cidades até de grandes portes, essas cidades, elas não têm essa tradição de investimento no social. Elas privilegiam muito mais investimento em infraestrutura, investimentos, por exemplo, na área de entretenimento. Uma adaptação nesse momento, quando chega a emergência, até a cidade adotar, transformar isso em lei, ela implantar e chegar no cidadão comum, você acha que dá tempo de chegar antes da pandemia terminar, se é que se pode prever quando essa pandemia vai terminar? Pois é, Roberto, é exatamente o que eu estava falando para você, e você foi muito assertivo, cirúrgico na opinião. O que acontece? Nós temos muita gente que passa a vida fazendo discurso de Estado mínimo, de que não tem que se meter e tal, até a hora que chega a crise. Aí na hora que chega uma crise dessa envergadura, e todo mundo pede Estado ajuda, intervenção, programa social e etc. Então, assim, nós aqui, nós já carregamos, fazemos esse contrafluxo, nadamos contra essa correnteza aí desse receituário aí neoliberal, e isso nos facilita, porque nós temos, por exemplo, esse programa de crédito que a gente está começando a ofertar aqui. A gente já estava construindo a oferta do crédito independente da questão da pandemia. Nós já estávamos construindo um programa onde a gente vamos injetar dinheiro no comerciante local, seja ele para ampliar seu negócio, seja aquele que não tem um negócio, mas quer abrir e não tem capital de giro, vamos dar condição a ele. Então, assim, quando pega e chega a pandemia, eu estou com um programa pronto, que ele só nasce, eu só adaptei e tornei as condições ainda mais facilitadas, com carência maior, porque ele não vai ter condição de começar a pagar isso cedo. Então, a gente tem que esticar, mas já estava acontecendo, o programa Mumbuca já estava rodando. Então, assim, agora, tem governos, o próprio governo federal, Roberto, nós temos, hoje o governo federal é um governo que nós temos recursos, nós temos uma reserva internacional gigante, mas nós não temos um governo que sabe fazer, que aí não é só o tempo, não é só a questão de dar tempo nessa velocidade que a pandemia está pedindo, é questão de saber, porque na realidade ele tem outra visão de mundo, ele tem outra visão de política, então acaba que não consegue, bate cabeça, enfim. Então, perceba, a forma que o governo federal encontrou para colocar uma medida econômica na rua foi, por exemplo, diminuindo o rendimento do trabalhador. Que a MP que foi colocada, ela na realidade diminui a suspensão do contrato de trabalho, ela acaba, vou manter teu emprego, mas diminuiu o poder do rendimento da pessoa, ela vai ter perdas ali, enfim, e com a gente tendo reservas internacionais de trilhões, que poderiam a gente estar aí fazendo intervenções mais pujantes, colocando dinheiro na economia de maneira mais firme. Então tem muito do tempo, mas tem muito também de não saber fazer, Roberto, porque não tem essa visão de mundo, entendeu? E mentir, né, Igor? Porque com a reserva que nós temos lá fora, as pessoas falam que o Brasil está endividado, que não tem dinheiro, que poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, e guardando reservas internacionais para quê? Queria usar reservas internacionais para pessoa fazer banqueiro, né? Essa é a câmera. Olha, você tem aqui um comentário do Brito Jorge. Outra que conversei ontem, eu acho que dizia isso, conversei com um funcionário de uma loja, onde o patrão está em dificuldades e não pagou ainda os salários dos 4 funcionários. A mesma está com dificuldades, entende o chefe, porém o elo mais fraco são os funcionários. Exatamente. É um pouco do que eu falei aqui. Tem aqui a Ingrid também, que ela está comentando, vamos ajudar o povo. Na verdade, as pessoas entendem que, nesse momento, a mão do Estado, a mão do ente mais próximo, que é o município, que é o Estado, que é o governo federal, ela tem que amparar. Porque senão, qual é a razão de existência de um Estado? O Estado existe para quê? Exato. Então não tem. E Roberto, e assim, o sucesso do isolamento social passa pelo sucesso das medidas econômicas, porque se você não conjugar uma política com a outra,
o cidadão vai se sentir cada vez mais necessitado de ter que sair de casa para sobreviver. E o isolamento é muito importante para a gente frear esse vírus maldito. Então, assim, tem o quê também hoje as medidas econômicas elas têm o quê de saúde, e ela contribui para o isolamento de sucesso. Exato, porque o cara que não tem dinheiro dentro de casa, não tem que comer, vai sair para pedir. Ontem, por exemplo, eu me deparei com uma cena que tinha uma senhora com 2 crianças, batendo de porta em porta. Olha com quantas pessoas ela está encontrando, ela está conversando. Sai de casa. Você tem um cumprimento aí, é da Miriam Cisso. Boa noite, dando aí o boa noite. Tá aí. Está aqui também o Ricardo Correia Silva. Roberto falou muito no automóvel invisível, uma opinião, aproveitando o caso que estamos vivendo. Cada município poderia fazer um cadastro dessas pessoas com a renovação ano a ano, para que quando acontecer algo parecido já facilitaria. Ele é de Carapebúzio. E, de certa forma, ele está dando razão. O que você está falando, Ricardo. Roberto, eu queria aproveitar, mandar um abraço para o Ricardo, também para os outros aí, o Edson, o Brito, a Miriam, e dizer o seguinte, Ricardo, você está totalmente certo. Todo mundo já fazia todas as análises desse processo de mudança da economia no Brasil e no mundo, dessa uberização da economia, do profissional invisível, desse autônomo, desse cara informal. E aí veio essa pandemia para mostrar exatamente essa necessidade que você colocou. Nós temos que, mais do que nunca, acabar com essa invisibilidade. Eles têm que ser enxergados, tem que ser criada uma rede de proteção que consiga chegar a esses invisíveis. Inclusive, a gente está aqui, enquanto governo, em Maricá, já estudando maneiras de fazer com que cada cidadão em Maricá tenha uma conta no Mumbuca, independente de qualquer coisa. Se ele está dentro de um programa social, ou se a gente está aqui amadurecendo essa ideia, até porque a gente tem como meta chegar algum dia aqui na renda básica universal, que todo mundo receba aqui em Maricá um valor, independente de qualquer situação, mas que mais do que isso, quando você tem todo mundo cadastrado e já com conta, quando você chega e precisa fazer algum tipo de socorro, algum tipo de programa, você facilmente acha o cara e faz com que a ajuda chegue no cara. Então você está, Ricardo, coberto de razão. Certíssimo. E alguns municípios já têm até população cadastrada, porque em vários municípios a maior parte da população tem um cartão sujo, né? Então tem base de dados, não é verdade? Exatamente. Para você começar a migrar e começar a fazer. Agora, você tocou na questão da uberização, quando começou as pessoas, isso era vendido como se isso fosse assim, o cara fosse um empreendedor, independente. Ele não teria mais patrão daí para frente. Mas ninguém explicou para ele que ele seria mais vulnerável, que a conta do carro, o pneu, o combustível era por conta dele. No período de uma pandemia, de uma tragédia, o custo não era da empresa, o custo era dele. Ele teria que custear tudo, né? Assim, é um momento trágico, mas é um momento também que está se desnudando muita coisa, você não acha, não? Tem muitas coisas. Eu concordo com você, eu tenho um discurso extremamente crítico a todo esse glamour que vieram até o presente momento tentando se dar essa questão do informal, do empreendedor, né? Porque é o seguinte, Roberto, ninguém não consegue ser empreendedor só pelo seu ímpeto. Eu quero abrir um negócio, eu tenho uma grande ideia. Aí essa situação, esse discurso de meritocracia, que só depende de você, vai lá, isso é uma mentira. Então a pessoa ela precisa, se ela não tiver crédito para investir, ela não vai. Se ela não tiver, Roberto, qualificação, porque não é só as profissões que você precisa ali passar uma faculdade, tal, ou concurso técnico para você ter uma profissão, não. Para você ter um negócio também, é importante ele ser qualificado, como ele fazer um plano de negócio, como ele saber comprar, ele saber vender. Aqui, por exemplo, nós temos uma parceria com o Sebrae, que a gente faz exatamente isso. A gente oferta condições de qualificar esse que quer abrir um negócio. Quando ele vai pegar um crédito,
ele obrigatoriamente tem que fazer um curso nosso com o Sebrae para ele ter a mínima condição de saber a melhor forma de manusear e fazer os investimentos com aquele crédito. Isso é você dar condição dele ser um verdadeiro empreendedor. Agora, soltar ele nessa selva do mercado, chamar ele de empreendedor sem condição nenhuma, aí ele não é empreendedor, aí é uma pessoa sem emprego tentando sobreviver. Não é empreendedor, tem uma diferença muito grande. Então, eu concordo contigo. E tem aí a opinião também da Miriam Cesso, lá de Macaé, servidor de Macaé, pejotização da juventude, uma covardia, um grau absurdo de vulnerabilidade. Corretíssima, né? Corretíssimo que ela... Exatamente. O ponto que ela está tocando. Mas, Igor, nós até já ultrapassamos bem aqui essa live hoje aqui. Eu gostaria de contar com você aqui outras vezes para a gente interagir, porque esse é um papo muito bacana, essa troca de experiências, porque a experiência de Maricá tem sido muito salutar, ela tem sido muito frutífera nesse período. Por conta disso, ela tem até se projetado no estado do Rio de Janeiro, entre outros municípios, mesmo porte. Então, eu gostaria de estender esse convite aqui, deixar em aberto para outras vezes a gente conversar sobre a questão de Maricá, tá certo? Ô, Roberto, eu agradeço por demais. Eu, quando recebi teu convite, fiquei muito feliz, porque tenho por você uma grande admiração. Você é daqueles jornalistas que, mais do que fazer um jogo de pergunta e resposta, você tem uma capacidade de analisar quadro, de contribuir com análise, com ideias que fazem com que seja sempre engrandecedor para a gente que está conversando com você esse debate. Então, assim, estou sempre à disposição de você aí para a gente bater esse papo, tá bom? Muito obrigado, Igor. Tá aí, então, Igor Sardinha, que é secretário de Desenvolvimento em Maricá, mas é ex-vereador em Macaé, macaense. Muito obrigado. Grande abraço. Valeu, Roberto. Abração a todos. Tá aí a participação de Igor Sardinha. Muito frutífero esse bate-papo nessa live de hoje, porque as pessoas ouvem muito falar o que Maricá está fazendo, o que Niterói está fazendo, o que as cidades estão fazendo, mas a gente não sabia em detalhe. Por exemplo, a Mumbuca, olha que coisa interessantíssima. A cidade ela criou uma moeda, a Mumbuca. Essa moeda ela gera fluxo de renda internamente, a renda circula na cidade, ela fomenta o comércio dentro de Maricá. A cidade já tem uma base de dados, assim, formidável pelos programas sociais que já vêm ao longo dos anos sendo aplicado na cidade. E nesse período em que a cidade precisou aplicar essas medidas de mitigação, ela foi rápida na aplicação das medidas e o efeito e o produto final chegou rápido a quem precisa. Então, assim, é formidável. Parabéns aí ao pessoal de Maricá.